Hoje, hoje eu quero continuar o que eu estava dizendo aqui em Mateus 23, na semana passada, e eu falei na sexta-feira a respeito disso, e o Braulio vai colocar o texto para você, Mateus 23, do verso 24 ao verso 28. Eu saltei alguns versículos que são uma descontinuidade daquele que eu falei na sexta-feira, no verso 13. E aí os demais, sobre os quais eu já falei muitas vezes, interrompem a sequência desse mesmo tipo de denúncia, desses ai de vós, fariseus, que era uma seita, era uma denominação judaica. Os fariseus, a mais conservadora, a mais ortodoxa, a mais meticulosa, a mais puritana, a mais rigorosa de todas as seitas e denominações judaicas dos dias de Jesus. Nenhuma delas era mais dada a esses rigores do ortodoxismo, do conservadorismo, da meticulosidade, das obediências exteriores, das aparências, da cara maquiada, de piedade, de jejum, de oração, de postura. Você os via de longe. Eles eram um outdoor de si mesmo, eles eram um billboard, eles eram um anúncio vestido de quem eles eram. Então era impossível ignorá-los. Não havia fariseu discreto. Se você fosse fariseu, você tinha que ter algum tipo de histrionismo na sua vida. E o histrionismo mais fácil era o da vestimenta, cheia de abas, de pontas, de franjas, de filactérios amarrados, andavam com uma caixa com a lei, pedacinho da lei de Israel presa, amarrada, posta dentro da caixa e uma fita de couro. Os braços, para ilustrar o que a lei de Moisés dizia: atas no teu braço, põe-na sobre a tua testa e cabeça. Eles faziam aquilo literalmente. O que se estava dizendo lá é: enche a tua mente com isso, as tuas ações, teus atos, seja tudo conforme esses paradigmas. Não, eles transformaram aquilo em manifestações de natureza alegórica, física, demonstrada, de modo que eles eram enxergados de longe, de longe. E eram as figuras mais fiscalizadoras que existiam. Eles eram os haters de todo mundo mais. Eles odiavam os saduceus, eles odiavam os herodianos, eles odiavam os romanos, eles odiavam os zelotes, eles odiavam todo mundo. E quando Jesus apareceu, eles tiveram uma razão adicional extraordinária para odiarem também a Jesus. Porque Jesus era o oposto de tudo que eles eram. Jesus era livre. Jesus entrava onde queria entrar, comia com quem queria comer. Se fosse natural lavar a mão, ele lavaria. Senão, ele não tinha medo de rasgar um pão no meio e parti-lo e comê-lo. Ele bebia vinho com quem o oferecia e o chamava para beber com harmonia. Ele entrava na casa dos pagãos impuros, ele sorria e gargalhava com as meretrizes e prostitutas, sentavam aos seus pés, ouviam-no falar e elas faziam isso com graça e acolhimento. Os publicanos, que eram também totalmente odiados pelos fariseus, encontravam junto a Jesus guarida, acolhimento, como Mateus, que foi convocado para segui-lo.
E com Mateus havia uma quantidade enorme de outros publicanos que se aproximavam, sem medo, sabendo que Jesus não mordia, ele só acolhia. E de modo que a vida de Jesus era uma provocação contínua aos fariseus, que eram dentre os religiosos os mais religiosos, os mais vociferantes, os mais persecutórios, os mais disciplinadores. Uma coisa horrível. Horrível mesmo. E a gente conhece grupos semelhantes entre nós, não com a mesma intensidade de visibilidade de práticas conforme eles, mas muito parecidos. Eu conheço grupos aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na América Latina que são fariseus contemporâneos totalmente, explicitamente, e confessam-se assim, têm orgulho enorme de serem esses seres abrasivos, esses seres tóxicos, esses seres venenosos, esses seres julgadores, esses seres perversos em nome de Deus e da religião. E aqui no texto que nós temos em Mateus 23, no verso 24, Jesus começa dizendo acerca deles, guias cegos, o que é uma coisa pavorosa, você ser guia cego, e levar as pessoas por aí sem enxergar nada. E foi o que Jesus disse, todo mundo que segue vocês está seguindo um guia cego. E é uma definição fortíssima que caracteriza a maioria desses que, com a mesma atitude, com a mesma avidez legalista e purista e cheia de juízo, fazem a mesma coisa, não enxergam nada. Segundo Jesus, não enxergam nada porque quem não ama está cego. Porque quem não ama não tem luz. Quem não ama não sabe a verdade. Quem não ama não conhece o caminho da justiça de Deus. Pode até ter a Constituição decorada, mas não conhece o caminho da justiça de Deus. Quem não ama não tem a menor possibilidade de gostar do Evangelho. Quem não ama não tem como gostar de Jesus, porque Jesus só é gostável por quem tem prazer no amor. Você pode até ver gente dizendo que é cristã, mas você não vai encontrar traços de Jesus neles. Traço nenhum. Eles são apenas filhos de uma religião que tem no cristianismo o seu signo. E em Jesus a sua logomarca, a sua simbolização, a cara inventada para dar logo às suas expressões de moral religiosa. Mas eles não têm vida com Deus, eles não conhecem Deus, eles não sabem de fato para eles mesmos como é viver no amor de Deus. E eles se colocam como guias, como líderes, cegos, segundo Jesus. São guias cegos. Que coais o mosquito e engolis o camelo. Que coais o mosquito e engolis o camelo. Além de cegos, são cegos sem proporção, porque eu tenho amigos cegos que jamais coariam um mosquito e engoliriam um camelo. Mas nesse nível aqui é uma cegueira de natureza cognitiva. É uma cegueira que altera as proporções da vida. É uma cegueira que altera os significados. É uma cegueira que muda completamente os sentidos, os tamanhos, as importâncias, os valores
é uma cegueira que perde a dimensionalidade, de modo que não é uma cegueira visual, é uma cegueira mental, é cegueira espiritual, é cegueira que impede a cognição de significados, que inverte significados. Daí Jesus dizer que eles coavam um mosquito, um mosquitinho, eles coavam e faziam daquilo um escarcéu extraordinário, enquanto, paradoxalmente, se fosse uma caricatura, você veria os caras com um monte de screens, de telas, de paneiros, tentando coar um mosquito, um mosquitinho, um pium, uma mariçoca, um mosquito mínimo, enquanto ao mesmo tempo um camelo entrando, olha, o camelo. Essa é a caricatura que Jesus faz. Quando mosquitos, meu amigo Manuel do Carmo poderia fazer uma caricatura assim. Manelzinho, lá de Manaus, meu querido amigo que frequentemente me assiste aqui, faz, Manel, não, com a tua habilidade de fazer caricaturas, de um fariseu contemporâneo coando mosquitos, o rei das telas. É quase igual a cabelo, mano. Que coisa horrorosa! Mas é a hipérbole que Jesus cria. É para chocar, sim. É para mostrar a estupidez, o tamanho da idiotice. É para revelar a total falta de proporção. Proporção! Jesus diz, olha, vocês não têm nenhum senso de proporção. Toda a cognição de vocês está morta. Vocês perderam o significado das coisas, vocês estão fazendo inversão radical de tudo, como a gente vê frequentemente acontecendo. A inversão é tão brutal que você vê o pessoal gastando tempo, se reunindo, escrevendo artigos, fazendo grupos para declararem pessoas como sendo anátemas, como sendo perigosas à fé. São apenas pessoas generosas, misericordiosas, compassivas, querendo incluir pessoas na graça de Deus, no caminho dessa graça, e são perseguidos por isso, porque estão tratando mosquitos como mosquitos e camelos como camelos, enquanto esse grupo inverte os sentidos. Eles são capazes de engolir camelos, mas são incapazes de colocar e deixar um mosquito no tamanho que o mosquito tem e com a irrelevância que ele tem, a menos que ele seja um Aedes aegypti. Mas não é o caso. Jesus está só falando dos mosquitinhos da tarde ou da manhã que chegam na gente e a gente só os espanta. Mas a gente não cria um mosquiteiro, não anda com mosquiteiro, porque eles passam quando o sol aumenta. Mas não, era uma importância absoluta aos mosquitos, enquanto se engolia camelos sem nem perceber que se estava engolindo um monstro desproporcional. É a acusação de Jesus, é a falta de proporção cognitiva que acaba se desenvolvendo quando o fanatismo religioso toma conta da gente. Não esqueça disso nunca mais na sua vida, se é que você não tinha ainda feito a síntese simples dessa compreensão. Ai de vós, guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus,
que eram os acadêmicos que tinham a presunção do saber, e os fariseus, a arrogância da prática religiosa. Jesus diz: vocês são os mascarados, hipócritas. É isso que hipócrita significa, mascarado. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Do lado de fora, cara, vocês estão limpando tudo, do prato, do copo, pelo lado de fora. Pelo lado de fora vocês limpam tudo. Margarida acabou de me trazer esse suquinho maravilhoso. Graças a Deus aqui não tem rapina, nem intemperança. Aqui está tão limpo quanto fora, porque não tem farisaísmo em nada do que se pretende fazer aqui. Mas Jesus está declarando: ai de vós, porque vocês lavam, limpam, esfregam o exterior e deixam a barata, o escorpião, a sujeira grudada nas paredes do copo, do lado de dentro, as crostas antigas que nunca são mexidas. É assim que vocês fazem. Tudo para vocês é a aparência, porque vocês são os da máscara. Os da máscara só se preocupam com o que os outros estão pensando, aí você chama isso de bom testemunho. Bom testemunho é a sua performance ilusiva para que os outros imaginem a seu respeito o que você por dentro não é. E seu filho sabe que você não é, sua mulher sabe que você não é, os seus mais íntimos sabem que isso tudo é só disfarçatez. E Jesus prossegue com o óbvio, dizendo: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, primeiro limpa a tua vida por dentro. Por dentro, tira essa intemperança, tira esse poço de cadáveres, tira essa habitação no teu interior. Faz isso antes de tudo. Depois você pode limpar o exterior do copo também. Mas o exterior do copo, se não estiver limpo, não é um problema. Mas se o interior do copo estiver limpo, você pode beber, mesmo que o exterior esteja precisando de algumas limpezas. O que não pode é o oposto. Vocês limpam por fora e deixam a rapina, a podridão, os cadáveres do lado de dentro. Pelo amor de Deus, são imagens tão simples que eu fico com vergonha de explicar. Parece que eu estou lendo para cegos, de tão óbvio que é isso aqui. Ai de vós, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. É outra imagem que ele usa. Ai de vós, escribas e fariseus mascarados, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos. São aqueles sepulcros que a gente passa e o indivíduo faz a maior produção do lado de fora para ver se o sepulcro fica belo, mas lá dentro o que tem é podridão, é putrefação. E Jesus usa essa imagem para dizer: vocês são como sepulcros pintados, ornamentados do lado de fora, mas do lado de dentro, a gente sabe que na vida de vocês o que existe é podridão. Vocês são por fora belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de gente, de ódio, de morte, de amargura, de imundícia, dos pensamentos, dos sentimentos, das arrogâncias, das vaidades, das presunções.
É isso que enche o coração de vocês. Até quando vocês vão achar que vocês são um espetáculo para os homens e não são uma abominação para Deus? Sendo que na vida de vocês tudo é contra o amor, tudo é contra a verdade, tudo é contra a justiça. Vocês são só um carro alegórico, mas vocês não têm vida nenhuma com Deus no interior. Com Deus, se o interior de vocês se manifestasse, que grande podridão seria. É o que Jesus está dizendo, a quem interessar, possa. Assim também vós, semelhantemente a copos sujos, limpos por fora e sujos por dentro, semelhantemente a sepulcros pintados e belos por fora, cheios de putrefação por dentro, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Assim também vós, com toda essa performance, com esse discurso de ortodoxia, de vida com Deus, de pureza, de gestos, de piedades estampadas, de caras pálidas, de ombros curvados, ou de falas piedosas, ou de mãos postas, com todos esses ritos da impressão que vocês tentam causar. Vocês são os reis da impressão mentirosa. É o que diz Jesus. Assim também vós, exteriormente, socialmente, publicamente, pareceis gente boa ou justos aos homens. Pareceis, especialmente aos homens que não discernem uma coisa da outra, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, de mentira, de vaidade e de iniquidade, de perversidade, de mal-querer mesmo, de vontade de tomar posse do que é do outro, de ficar no lugar do outro. Vocês são os reis das competições veladas, seus mentirosos hipócritas. Assim sois vós. Ai de vós. Ai de vós. Porque a vida de vocês é uma mentira. E quem está dizendo isso é Jesus. E eu não quero nem saber o que ele quer dizer quando ele diz ai de vós, porque eu não quero que isso seja dito em relação a mim jamais. Jamais. Pela misericórdia de Deus, eu não consegui na vida viver sob os mantos da disfarçatez. Quando eu era jovem, eu não conseguia, minha cara era toda para fora, mesmo antes de eu me converter. Depois que eu me converti, aí é que ela ficou para fora mesmo. Até o ano de 95, quando eu comecei a querer ter uma cara só minha, oculta. Mas eu não aguentei. Eu entrei num estado de angústia, de agonia tão horrorosa, uma vontade de virar rato e desaparecer, insuportável. Até que chegou logo a hora em que eu fui visitado por sonhos e sonhos e sonhos e sonhos, e se tornou insuportável para mim. E a força do meu interior se negou a ser bloqueada por qualquer que fosse a face da disfarçatez. Eu rasguei o véu da mentira, a máscara do engano, botei a cara para fora, escrevi
anunciei, disse: olha, eu não estou vivendo a verdade que eu vivi a vida inteira. E quero parar tudo e sair de tudo, porque uma das principais verdades é que eu não consigo mais viver no ambiente onde a mentira é cultuada. Um ambiente no qual eu escrevi uma carta dizendo o que estava acontecendo comigo e ouvi milhares de pastores, centenas de pastores me dizerem: Caio, por que que você contou a verdade, Caio? Ninguém faz isso, Caio. A gente vai levando, a gente vai levando. Mas agora que você falou a verdade, a gente vai ter que bater em você e bater feio, porque você contou a verdade. Na realidade, o que eles estavam me dizendo é que eu tinha que aprender a arte do mascaramento, da dissimulação, da insensibilidade, da vida na mentira, no engano, o que o Evangelho, o Espírito Santo em mim não permitiam. E aí, quando você transforma o seu pecado em verdade, em confissão, e busca deixá-lo de todo o coração, não adianta. Você fez a confissão que fariseus não fazem, porque o que está dentro deles é o interesse de limpar por fora e guardar com o carinho da morte a podridão de dentro. O que, graças a Deus, na minha vida não foi possível, não é possível, jamais será possível com a graça de Deus em nome de Jesus. Eu quero que a minha face reflita o meu interior e que o meu interior seja coerente com a face que todo mundo vê, como Paulo disse. Eu não quero que ninguém pense de mim além do que em mim vê e de mim ouve. E eu quero que o que em mim se veja e de mim se ouça seja coerente e compatível com a verdade do meu coração e do meu interior todos os dias da minha vida. É o chamado do Evangelho, essa é a conversão cotidiana a qual Paulo nos convida e nos convoca com um imploramento, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, os vossos seres, a integralidade do ser de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a coerência racional da vida de vocês como culto, e não vos conformeis com este século, não é com o que se faz lá fora, começa com o que se faz dentro, com os fariseus de dentro. Não vos conformeis com a mentira, com a hipocrisia, com nenhuma forma de mascaramento, seja do lado de dentro, seja do lado de fora, seja entre pastores, seja entre políticos. Não se conformem, seja no privado, seja no público. Não vos conformeis com este século, mas ao contrário, que vos transformeis pela renovação da vossa mente, para que conheçais qual é a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o chamado do Evangelho. Chamado para mim, chamado para você, que somos e queremos ser, ou dizemos que desejamos nos tornarmos discípulos de Jesus. Jesus só tem discípulos que possuam essa consciência, antagônica ao espírito farisaico. Mas não basta ser antagônica a fariseus, tem que ser antagônica ao modo operandi, ao modus operandi desses fariseus que estão entre nós para todos os lados e que são os maiores corruptores da nossa fé, são os maiores inimigos
os maiores inimigos do Evangelho em nós, assim como foram os maiores inimigos de Jesus, foram os maiores inimigos de Paulo, são também hoje os maiores inimigos do Evangelho em nós. Agora me ouça, eu só lerei e você, tendo compreendido a obviedade do que foi aqui anunciado, ouça, feche os seus olhos e me ouça ler, dizendo: Senhor, me salva disso, e tomando as decisões que você precisa tomar para que esses mascaramentos caiam hoje em nome de Jesus. Ai de vós, guias cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, do ser, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, de imundícia, de ódio, de rapina e de mortos, de gente que morreu por causa do ódio e da mentira de vocês. Jesus, que essa palavra faça com que aqueles que não entraram nessa situação se afugentem, saiam e discernam a sutileza, como isso é sutil. Como a gente pode sextar de um jeito e chegar aqui na terça-feira de outro modo, porque isso pode nos penetrar com uma rapidez imensa. São as miragens da mentira que podem tomar conta do nosso coração com uma subtileza enorme. Salva-nos disso, ao mesmo tempo em que eu te peço que quem quer que esteja ouvindo, vendo, agora, nesse instante, que esteja mascarado e mentindo contra a verdade, coando mosquitos, engolindo camelos, vivendo de performances, exterioridades, mentiras, aparências, falsidades, construções, alegorias. Gente que é um billboard, gente que é um outdoor da mentira, daquilo que por dentro não existe nele. Gente que reina na aparência, porque as pessoas não podem saber o que habita o quarto, o que habita a casa, nem tampouco o pensamento e sentimentos e as emoções frequentemente cheios de ódio, de homicídio interior, de raiva, de ira, de cobiça, de inveja. É gente que, quando ouve o nome do outro, se estremece todo, porque estão tomados de sentimentos ruins e vivem assim, enquanto dão sorrisos falsos do lado de fora. Por favor, ajuda-nos a nos enxergarmos e a sermos salvos dessa que foi a realidade à qual Jesus dedicou mais tempo, mais palavra, mais mensagem, mais profecia, mais exortação. Não houve ninguém, nem grupo algum, que tenha sido objeto
de tanto enfrentamento de Jesus quanto esses, que são considerados os reis do exemplo. E Jesus chama de mentiras ambulantes. Salva-nos disso, pelo amor do teu nome. É o que eu te imploro agora, hoje já, em nome de Jesus. Amém e amém.